a estrutura lógica da norma jurídica. Bom, primeiro eu quero partir, para a gente partir do conceito de lei, né? De onde surgiu esse conceito de lei que os juristas utilizam, né? E aí é uma distinção entre lei natural e lei jurídica. Evidentemente que esse conceito de lei que os juristas utilizam é proveniente das ciências naturais, né? A ideia de leis da natureza, leis da física, leis biológicas, ou seja, aquilo que acontece no mundo é, portanto, a lei desse mundo. Se os objetos tendem a ser atraídos para o centro da Terra, isto é uma lei chamada da gravitação universal. Então, as ciências naturais, as ciências da natureza, o objetivo dos cientistas, né, dos físicos, por exemplo, é descrever como o mundo ocorre, descrever o ser, o que realmente ocorre. Então, tem um caráter, estas ciências da natureza, um caráter descritivo, de modo que quando o que ele descreve não ocorrer mais, essa lei não serve para nada. Quando a gente soltar os objetos e eles não caírem, mas não forem atraídos mais para o centro da Terra, então a lei da gravitação universal acabou. E é preciso criar uma outra lei que descreva esta nova realidade, né? Então, por isso é que essas leis naturais estão atreladas ao mundo do ser. As leis jurídicas não acontece isso. Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que é um autor de teoria do direito brasileiro, ex-professor da USP, ele vai dizer que enquanto as ciências naturais se preocupam com o ser, o direito se preocupa com o dever ser. Tem uma estrutura que nós juristas chamamos de deontológica. O que isso significa, e ele vai dizer, por isso que o direito tem um ideal contrafacto. Ou seja, o objetivo do direito é ordenar a conduta humana e, como tal, ele diz como deve ser a conduta humana. O fato do direito estabelecer como deve ser a conduta humana não quer dizer que os seres humanos obedeçam esse estabelecimento. Então, por isso que essa estrutura deontológica é um dever ser, como deveria ser a conduta humana de determinada comunidade. Por isso que também, diferentemente do estudo do ser, o direito tem esse ideal contrafacto. Independentemente do que ocorra em sociedade, isso não significa que o direito deixa de existir. Se os corpos não forem atraídos mais para o centro da Terra, a lei da gravitação universal acabou. Mas, se homicídios continuarem a acontecer, isso não significa que o crime de homicídio deixa de ser punido. Esse é o ideal contrafacto à estrutura deontológica, né? Como deve ser, como queremos que seja a sociabilidade entre os homens, né? Então, Paulo de Guzmão Dourado, que é outro teórico de direito brasileiro importante, ele parte da premissa, que é uma premissa kelseniana, que estrutura a norma jurídica com binômio preceito-sanção, ou seja, descrição do que a norma quer e a punição para aqueles que descumprem a norma. Ou seja, toda norma jurídica constitui seu objeto principal, que é o preceito, seguido da previsão de uma punição, que é uma sanção, que é estabelecida para o caso de descumprimento do preceito que é estabelecido, né? Ou seja, um entendimento simplista, digamos, da estrutura kelseniana da norma, divide ela em primária e secundária, onde a primária é o preceito e a secundária é a sanção ou punição estabelecida no caso de o indivíduo desrespeitar esse preceito que foi prescrito. Então, também, outra característica das normas jurídicas, dessa diferenciação entre lei natural e lei jurídica. Enquanto a lei natural tem uma pretensão descritiva, a lei jurídica tem uma pretensão prescritiva. Ela prescreve, ela diz como deve ser a ordenação da conduta humana. Por isso que em notação lógica se diz no direito, se A é,
B deve ser. Ou seja, se um determinado preceito existe, caso esse preceito deva ser descumprido, há uma consequência. Então, B deve ser. B é essa consequência. Então, se é previsto o crime de homicídio, se A se houve um homicídio, B deve ser. Esse sujeito deve ser punido se não tiver nenhuma excludente de antijuridicidade ou de culpabilidade, né? No caso desse exemplo de direito penal. Então, essa é a estrutura da norma jurídica, é a estrutura do dever ser.